Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa aulinha de matemática. Continuando a nossa apostila de geometria. Provavelmente a gente vai finalizar a apostila hoje. E aí a semana que vem a gente começa a fazer os simulados. Acho que alguns professores já até começaram aí, né? Então lembrando, né, que a geometria estuda as formas geométricas, começando lá dos seus elementos primitivos, né? A reta, o ponto, o plano. Aí a gente foi trabalhando a questão da relação entre as retas, retas paralelas, retas concorrentes, concorrentes perpendiculares. Falamos de ângulos, depois entramos, né, nas figuras geométricas em si, nos polígonos, né, que eram uma linha poligonal fechada. A partir desses polígonos, a gente conheceu alguns deles, demos os nomes, né, conhecemos os nomes deles, de acordo com os lados, alguns mais específicos de acordo com os ângulos. Aí a gente entrou no cálculo de perímetro, né, que é a soma de todos os lados. Depois a gente entrou nas unidades de medidas, né, de comprimento, que se resume, né, ao padrão metro. E aí, quando a gente quer medir algo maior, nós utilizamos os múltiplos, que é o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro. E quando a gente quer medir algo menor que o metro, a gente usa os submúltiplos, que são o decímetro, o centímetro e o milímetro. Tem outros, existem, mas a gente trabalhou apenas esse. Depois a gente entrou em áreas, né, utilizando as mesmas unidades de medidas de comprimento. Quando a gente faz uma relação entre duas medidas, né, a gente multiplica duas medidas, a gente começa a calcular áreas, né? E aí nós temos como diferença aí o quadrado. Então, metro quadrado, né, a medida padrão, os múltiplos, decâmetro quadrado, hectômetro quadrado, quilômetro quadrado, e os submúltiplos, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. A semana passada a gente fez até esse exercício aqui, exercício 20, ó, né, que falava que eu ia colocar uns ladrilhos nesse piso desse galpão. Acredito que talvez a gente tenha feito 20 também. E aí eu expliquei, né, como que nós chegamos ao metro quadrado. Lembrando lá da propriedade das potências, né? Mostrei lá a base, o expoente. Quando a gente tem uma multiplicação de potências de mesma base, a gente conserva a base, somos expoentes. E com isso a gente respondeu essa pergunta 20 aqui, ó, que a área de uma medida de superfície, a unidade é um metro quadrado. Porque eu tenho um comprimento, uma largura, ou uma base, uma altura. Quando eu multiplico elas, eu multiplico o algarismo pelo algarismo e a unidade de medida pela unidade de medida. Então, se eu tenho metro e metro, metro vezes metro dá metro ao quadrado. Foi isso que a gente chegou aqui, ó, metro vezes metro é igual a metro ao quadrado. Tá? Por isso que deu essa letra B aqui. Hoje, então, a gente vai continuar aqui a partir do exercício 21 até o final da apostila. A área de um terreno retangular é 36 metros quadrados. E a medida de um dos lados é 9 metros. A medida do outro lado é... Então, a gente tem, né, retângulo. A área desse retângulo é 36 metros quadrados. Um dos lados dele mede 9 metros. E o exercício está nos perguntando quanto que mede o outro. Certo? Se a gente sabe que a área de um retângulo é igual a base vezes a altura, e eu tenho a área e tenho a base, o que que eu faço? Eu apenas divido a área por um dos lados, né? Porque um lado vezes o outro, né? A base vezes a altura da área, então a área dividido por um deles dá o outro.
né? Se a área for dividida pela base, vai dar a altura. Se a área for dividida pela altura, vai dar a base. Certo? Então, é 36 dividido por 9. A altura é igual a 4. 4 o quê? 4 metros. Né? Porque eu tenho 36 metros quadrados dividido por 9 metros. Vamos fazer a demonstração aqui. Ó. Só terminar aqui esse, e aí eu já mostro aqui como que funciona. Ó, tenho 36 metros quadrados. Dividido por 9 metros. A gente acabou de ver aqui em cima, ó, que metro quadrado é igual a metro vezes metro. Então, o que quer dizer isso? Ó? Que se eu posso substituir ó, aqui, ó, 36 metro vezes metro. Dividido por 9 metros. Se eu tenho metro em cima e metro embaixo, eu posso eliminar o de cima com o de baixo. Um de cima com um de baixo. Certo? Aí o que sobra para mim? Sobra 36 dividido por 9, que dá 4. E sobra 1 metro aqui na parte de cima. Se sobrasse na parte de baixo, seria 4 dividido por metro. Né? Não é o caso. Por isso que deu 4 metros. Ó. Então, é a letra B. Ó. Deu 4. Né? Se marcasse a letra A, estava errado. Porque a gente está falando de medida. Ó. A gente não está falando de área. Não tá, o exercício não está me pedindo área. Ele está me pedindo a medida. Tá? Então, a letra A a gente já podia eliminar. Tem metro quadrado é área. Não é isso que ele está pedindo. Então, já posso eliminar a letra A. Ok? Qual é essa página? Essa é a página 16. Está bem no finalzinho da apostila. Essa é a quarta página de trás para frente. Quarta não, terceira. Calcule a área de um retângulo de 20 centímetros de comprimento por 8 de largura. Então, um retângulo que o comprimento é 20 centímetros, né, ou a base, e a altura ou largura é 8 centímetros. É a mesma fórmula ali de cima, ó. A área é igual a base vezes a altura. A área é igual a base 20, altura 8. A área é 160. 160 o quê? Centímetros quadrados. A gente está trabalhando com centímetros, né? Então eu substituo aqui, ó, 20 centímetros vezes 8 centímetros. Aí eu multiplico o 20 vezes o 8, que vai dar o 160, o centímetro vezes o centímetro, que vai dar centímetro ao quadrado. Tá bom? Então aqui ó, foi uma inversão. Deu a área e uma medida. Quero saber a outra. Aqui eu tenho as duas medidas e quero saber a área. Né? É intuitivo. Se eu sei calcular a área, eu sei achar a medida também, quando eu tenho a área. Vinte e três. Calcule a área de um azulejo com 20 centímetros de lado. Então, supõe, né, que esse azulejo quadrado, supõe não, ele já fala aqui, né? Um azulejo quadrado tem 20 centímetros de lado. Eu quero saber a área. Como que eu calculo a área desse azulejo? Pode perguntar de novo, professor, que não dá para me ouvir direito. Como que eu calculo a área desse azulejo?
Vendo o metro e a largura. Sim, mas o azulejo é quadrado. Sim. Pegar o 20 e multiplicar por 4? Não, isso aí é perímetro, não é área. Pegar 20 e dividir por 3. Não, é da onde? Por quê? Por 3. A área do quadrado é lado ao quadrado, gente. É lado vezes lado. É a mesma coisa do retângulo. Só que no quadrado a gente não tem comprimento e altura. Largura e comprimento ou base vezes altura. Não é. É lado. Por quê? Porque o quadrado tem todos os lados iguais. Então é lado ao quadrado, ou lado vezes lado. Então aí dá 20 ao quadrado. A área vai ser 400 centímetros quadrados, porque está em centímetros, né? A gente pode escrever isso aqui, inclusive, ó, dessa forma aqui, ó. Ó, 20 centímetros, né? Coloca entre parênteses, porque vai ter que elevar o 20 e elevar o centímetro. É a mesma coisa que 20 centímetros vezes 20 centímetros. Então, eu multiplico. Professor, uma pergunta. A gente teria que fazer 20 vezes 2? Não, não é 20 vezes 2. Eu expliquei isso a semana passada. Quando eu tenho isso aqui, ó, 4 elevado ao quadrado. Não é, tá? Esse símbolo aqui, ó, é diferente de 2 vezes 4. Não é isso. 4 elevado ao quadrado é 4 vezes 4. É a multiplicação dele, por ele mesmo, quantas vezes aparece no expoente. Então, apareceu 2 vezes? É ele vezes ele mesmo. Apareceu 3 vezes? É ele vezes ele mesmo vezes ele mesmo. Então, 4 elevado a 5 não é 5 vezes 4, é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Isso é que é potência, né? Eu falei a semana passada que a multiplicação é um conjunto de somas, né? Quando a gente tem assim, ó, 2 mais 2 mais 2, como que é isso aqui? É 3 vezes 2, não é? Aqui, ó, eu tenho 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, é 4 elevado à quinta. Então, a multiplicação é um conjunto de somas. A potência é um conjunto de multiplicações. Eu não sei a fórmula, então é um lado vezes o outro, ó, é 20 vezes 20. Não tem segredo. 20 vezes 20. Aí o 20 multiplica o 20, aí dá 400, e o centímetro multiplica o centímetro, dá centímetro ao quadrado. Número 24. Um paralelogramo tem base 30 centímetros. A medida de sua altura é 3/5 da base. Qual é a área do paralelogramo? Então, primeiro vamos desenhar um paralelogramo aqui. Primeiro a gente tem que saber o que é um paralelogramo. Por isso que no exercício anterior, a gente sabe a fórmula da área. Por quê? Porque eu sei o que é um quadrado. Um quadrado é um polígono que tem os 4 lados, é um quadrilátero que tem os 4 lados iguais e os 4 ângulos internos iguais e retos. Isso que é um quadrado, certo? Como eu sei que todos os lados são iguais, quando eu multiplicar lado vezes lado, é lado ao quadrado. Então, e o que é um paralelogramo? O paralelogramo é um quadrilátero que os lados opostos são paralelos e congruentes. Então, o lado da esquerda é paralelo ao lado da direita e são iguais, têm o mesmo valor. O lado de baixo é igual ao lado de cima e também é paralelo. 30 centímetros é a base. E a altura, aonde que é a medida da altura do paralelogramo? Não é o lado, tá? É a reta perpendicular
que une as duas bases, ó. É essa reta aqui, ó. Ela forma um ângulo de 90 graus aqui, ó. Isso é que é a altura do paralelogramo. Tá? Não é esse lado aqui. É a reta perpendicular às duas bases. Quanto que vale ela? A gente chama de H, tá? H em inglês é height, que quer dizer altura. Desculpa, a altura em inglês é height, e aí por isso que veio o H aqui. A altura, ó, é 3/5 da base. Lembra que eu falei quando está escrito assim, da base, do lado, de não sei o que, essa multiplicação. Então, é 3/5 vezes a base, que é B. Ele quer saber a área. Eu tenho que saber a altura para calcular a área. Então, como que eu faço? Eu acho a altura. 3/5 vezes a base, né? Vou escrever aqui com a caneta. Vou colocar a fração de forma vertical. 3/5 vezes a base, que é 30. Multiplicação de fração. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Só que aqui, ó, eu posso multiplicar, tá? Porque aqui eu sei que é 1, né? Quando não tem é 1. Ou eu posso simplificar, né? Sempre o numerador com o denominador. Não precisa estar um embaixo do outro, pode ser o do lado, né? Desde que seja uma multiplicação aqui, ó. Eu posso simplificar esse 5 com aquele 30. Por quê? Porque o 30 é múltiplo de 5. Então, eu venho aqui, ó, divido 5 por 5. E divido 30 por 5 também. Tem que dividir pelo mesmo valor, né? Aí, o que que vai acontecer? Repito 3, porque com o 3 eu não fiz nada. 5 dividido por 5 dá 1. 30 dividido por 5 dá 6. Aí fica, ó, 3 vezes 6, 18. 1 vezes 1 dá 1. Preciso colocar sobre 1? Não preciso. Sobre 1 é ele mesmo. Então, 18 centímetros. Pronto, agora eu calculei a altura. Eu já tenho a base. A área é base vezes altura. A área é igual base 30 centímetros e a altura 18 centímetros. A área é igual a 540 centímetros quadrados. Então, é 3 vezes 18 mais o zero, né? 3 vezes 18, 54, e o zero aqui do 30, né? E aqui, mesma coisa, ó, multiplica o 30 por 18 e o centímetro por centímetro. Esse exercício é igual ao outro, os demais, só que a diferença dele é que ele não me deu facilmente a altura, ele fez uma relação da altura com a base. Então, ele criou uma proporção, né? O nome disso é proporção. A base, ela tem uma proporção com a altura de 3/5. Então, Professor, se você a vai mandar lá no grupo isso? mando sempre lá no grupo. Não se importe em Tá. copiar agora, se importe em prestar atenção. Sempre falo isso. Então, se a base for um valor, a altura também vai ser um valor correspondente a 3/5. Número 25. Um triângulo de base 10 centímetros. Desculpa, um triângulo tem 10 centímetros de base e a sua altura é o dobro da base. Qual a área desse triângulo, do triângulo? Então, aqui também foi criada uma relação. Então, eu tenho um triângulo em que a base é 10.
A altura é o dobro da base. A altura do triângulo não é também o lado, é a reta perpendicular que liga o vértice superior até a base. Ou que liga a base ao vértice oposto. Reta essa perpendicular, tá? Então a altura aqui, ó, ela vale quanto? Quanto que vale a altura, pessoal? Hum? Quanto que vale a altura? Vale o dobro da base. Está escrito aqui, ó. A sua altura é o dobro da base. Então, é 2 vezes a base. Se a base vale 10, a altura é 2 vezes 10, que é 20. 20 o quê? 20 centímetros. Pronto, calculei a altura. Agora eu calculo a área. Qual que é a forma da área do triângulo? Qual que é? Ninguém lembra? É base vezes... Vocês estão me ouvindo? Sim. É base vezes altura dividido por 2. Essa é a fórmula do triângulo. Da área do triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Por quê? Porque se a área de um losango, não, desculpa, de um paralelogramo é base vezes altura, se a gente pegar e dividir o paralelogramo em 2, ó, dá uma olhada aqui em cima, ó, no 24, ó. Coloquei uma reta laranja aqui, ó. Dividi em 2, tá vendo? Deu 2 triângulos. Ó, esse triângulo aqui não é igual a esse, ó, praticamente, só muda a medida. Então, se a área desse cara aqui é base vezes altura, e ele é 2 triângulos, então a do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Aí é só substituir, ó. A área é igual a base 10, altura 20, dividido por 2. Aqui eu posso simplificar e eu posso multiplicar, né? Porque a divisão por 2 é muito simples, né? 10 vezes 20 dá 200. 200 dividido por 2 dá 100, né? 100 o quê? 100 centímetros quadrados. Tá? Então aqui, ó, é triângulo. O triângulo é base vezes altura dividido por 2, porque ela é metade de um paralelogramo. Tá bom? É metade de um retângulo, é metade de um quadrado. Mas a gente usa o paralelogramo porque ele é o quadrilátero, vamos dizer, ele é a base do quadrado, é a base do retângulo, base do losango. Tá bom? Vamos lá, 26. Calcule a área de um losango usando as diagonais, cujas diagonais medem 15 centímetros e 12 centímetros. Então, vou fazer aqui do lado, porque o espaço é muito pequeno aqui. Professor, Oi. o senhor fez com a outra de bater a 35? Nós fizemos todos, aham. Ó, o losango é assim, ó. Certo? A gente não aprendeu... Deixa eu diminuir aqui. Aí tem mais espaço aí. A gente não aprendeu a fórmula da área do losango.
mas não é tão necessário assim. Eu vou falar a fórmula, mas não é tão necessário. Por quê? Porque se eu pegar o losango aqui, ó, e dividir ele assim, ó, eu tenho dois triângulos. Então, eu calculo a área de um triângulo, porque eu sei a fórmula do triângulo, e depois eu multiplico por 2, porque o triângulo de cima é igual ao triângulo de baixo. Só que a gente tem que entender que aqui, ó, vou fazer diagonal de cores diferentes, ó. A diagonal menor é essa que vale 12. A diagonal maior é essa outra aqui, ó, a azul, que vale 15. Eu posso pegar o triângulo de cima ou de baixo ou o triângulo da esquerda e da direita. Só que eu tenho que entender que a altura do triângulo é metade de uma das diagonais. Então, se eu por acaso pegar esse de cima, ó, a base vai ser 12 e a altura vai ser 7,5, que é metade de 15. Se eu pegar esse triângulo aqui, ó, da direita, em que a divisão foi feita pela linha azul, a base é a linha azul, tá? Ele só está deitado. A base é 15 e a altura é metade de 12, que é 6. Tá? Então, eu posso fazer desses dois jeitos. A área do losango, a gente calcula era assim, ó. Ela assim, ó. É diagonal, diagonal 1, ou diagonal maior, tanto faz, vezes diagonal 2, dividido por 2. Tá? Essa é a área do losango, desse jeito que eu calculo. Diagonal 1 vezes diagonal 2 dividido por 2. Mas dá para fazer do outro jeito também, tá? Aqui é só para a gente ver que não é necessário eu saber muita coisa. Desculpa, não decorar a fórmula. Né? Eu posso deduzir como fazer. Lembra que eu falei quando a gente vai fazer a área de uma figura que a gente não conhece, a gente tenta achar figuras que a gente conhece dentro dela. Então aqui fica, ó, 15 vezes 12 dividido por 2. Aí eu posso simplificar aqui, ó, dividir por 2, dividir por 2. Aqui sobra 1, né? 2 por 2 dá 1 e 12 por 2 dá 6. Então a área fica apenas 15 vezes 6. 15 vezes 6 dá 90. As medidas estão em centímetro, então é centímetro quadrado. Ó, para vocês verem, ó, se a gente fosse fazer com dois triângulos, ó, rapidinho aqui, ó. Eu vou usar a base como sendo a linha azul. A linha azul vale 15. Metade da linha vermelha vale 6. Então, vou usar esse triângulo aqui, ó, da direita. Então, base 15 vezes a altura 6. 15 vezes 6 dá 90. Dividido por 2, porque é base vezes a altura dividido por 2. Então, dá 15 vezes 6, 90, dividido por 2, 45. Dá 45 a área desse triângulo aqui. A área do outro é igual. Então, 45 mais 45 vai dar os 90 aqui, tá? Próximo. Um prédio de 12 andares, número 27, né? Um prédio de 12 andares possui 3 janelas de vidro fumê em cada andar. Quantos metros quadrados de vidro foram utilizados neste prédio se cada janela mede 350 centímetros por 120 centímetros? A gente já fez um exercício parecido com esse, né? Vamos lá, tem um prédio aqui. Cada andar tem uma janela. Tem uma não, 3 janelas. Três janelas de vidro fumê, né? Tá? E essa janela
ela tem 350 centímetros por 120 centímetros. Tá? Então, aqui no prédio, ó, a gente tem o primeiro andar, tem o segundo, tá? Vamos começar aqui, o 12, o 11, aí vem o segundo, primeiro, né? E 3 pontinhos aí no meio, que é os demais. E cada janela tem essa medida. Então, a janela ampliada, ó, é essa medida aqui. Ele quer saber quantos metros de vidro fumê eu vou usar. Então, ó, o que eu tenho que saber? Primeiro, eu tenho que saber a área de uma janela, né? Aí eu tenho que saber quantas janelas tem, porque aí eu multiplico a quantidade de janela pela área de uma janela, aí eu vou saber a área de todas as janelas. Então, vamos começar com a área da janela aqui, ó. Ou pela quantidade de janela, tanto faz, a gente que escolhe. Então, a área da janela, a janela é um retângulo, então é 350 base vezes altura, né? 350 vezes 120. A área da janela vai ser... Sem querer apagou. A área da janela é igual a 350 vezes 120. Então, 350 vezes 120 vai dar 42 mil. 42 mil o quê? Centímetros quadrados, né? Aí eu vou ter que saber a quantidade de janela. Só que, ó, veja só, né? A gente está falando, ó, de metros quadrados. Então, lá na frente eu vou ter que fazer uma conversão. Posso fazer aqui antes? Posso. Né? Depende do que a gente quer. Quer fazer antes? Pode fazer, não tem problema. Mas vamos deixar para fazer no final aqui, tá? Aí, quantas janelas tem? Eu tenho janelas 12 andares, vezes 3 janelas por andar. Então, janela é igual a 36. Trinta e seis janelas, e a área de cada janela é 42 mil centímetros quadrados. Então, quantas janelas, qual é a área total? Aí eu venho aqui, multiplico, né? A área total é igual a 36 janelas vezes 42 mil. A área total é igual a 42 mil vezes 36, dá 1.512.000 centímetros quadrados, né? Opa, centímetros quadrados, isso. Só que o exercício está me pedindo em metros quadrados. Tá vendo? Metros quadrados. Então, eu vou ter que fazer a conversão de centímetro para metro, centímetro quadrado para metro quadrado. Se a gente lembrar lá da nossa escala, ó, vou fazer aqui só do metro quadrado para trás. Ó. Decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Eu vou ter que sair de centímetro e ir para metro quadrado. Uma casa, duas, né? Então, eu vou multiplicar, aliás, multiplicar não, né? Se eu estou indo da direita para a esquerda, eu vou dividir por 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado. Então, dá
dois zeros por casa, né? Então, é dividido por 10.000, são 4 zeros. Aí eu vou achar em metros quadrados. Quando eu tenho uma divisão com um múltiplo de 10, né? E lá em cima também tem uma multiplicidade de 10, eu posso ir eliminando zero, ó. Elimina 1, elimina 1 aqui. Elimina 2 lá, 2 aqui. 3 lá, 3 aqui. Pronto, agora ficou mais fácil, ó, dividido por 10 só. Então, eu tenho a área total é igual a 1.512 dividido por 10. Por 10 é uma casa só. A vírgula está aqui, ela vem para cá. Apaga aqui. E pronto. Eu tenho 151,2 metros quadrados. A gente já fez um exercício igual a esse, né? Anteriormente, aí já apareceu um exercício igual a esse. É só colocar aqui. Isso aqui é daqui, né? E esse dali, ó, é aqui, ó. Não tem problema não, Mariana. O importante é assistir a aula, cumprir com os deveres aí. Tudo bem, pessoal? Então, ó, esse exercício é aquele que tem várias etapas, né? Vários processos. A gente já fez isso, né? O que eu preciso? Preciso disso. Mas antes de eu calcular isso, que é o geral, eu preciso calcular outra coisa. Mas antes dessa outra coisa, eu preciso de um outro resultado. Então, eu vou fazendo de trás para frente essa minha lista de resoluções, e aí eu vou conseguir fazer o exercício, né? Faz a lista que aí não tem erro, não. Fácil, fácil. Número 28. Paulo tem de pintar 27,5 metros quadrados, ou 0,50, de uma parede. Ele já pintou 217 decímetros quadrados. Quantos metros quadrados ainda falta pintar? Então, o Paulo está com a parede lá, que a área dessa parede, a gente não sabe as medidas, né? A gente só sabe a área. É 27,50 metros quadrados. Essa é a área. Só que ele já pintou um pedaço. Ele pintou lá de azul. Um pedaço aqui, ó. Esse pedaço equivale a 217 decímetros quadrados. Quanto falta pintar? É essa área aqui. Pô, se eu tenho o total e tenho o que ele já pintou, para eu saber o que falta pintar, eu subtraio uma da outra, não é? Só que uma medida está em metro quadrado e a outra está em decímetro quadrado. Então, eu vou ter que fazer uma transformação aqui, né? Como a resposta, ó, é para ser em metros quadrados, então eu vou transformar tudo para metro quadrado, né? Então, vamos lá, vou transformar aqui essa área que ele já pintou, né? 217 decímetro quadrado. Eu vou dividir por quanto? Ó, decímetro para metro quadrado. É uma casa só, então é dividido por 100. Então, a área é igual a 217, a vírgula está aqui. Eu vou andar duas casas para a esquerda, né? Uma, duas. Apago as anteriores. Pronto. 217 decímetros quadrados é igual a 2,17 metros quadrados. Aí eu calculo a área não pintada. Vou colocar de outra cor aqui, não confundir, né?
a área não pintada, tá? É igual a 27,50 menos 2,17. A área não pintada é igual, vai dar 25,33 metros quadrados. Tá? Se quiser fazer a conta aí, é só armar aqui do lado, né? Mas é só ver aqui, ó, 50 vai tirar 17, 50 menos 17 dá 33, 27 menos 2 dá 25. Não precisa emprestar nada, tudo dá aqui para subtrair um do outro. Tá? Então esse exercício ele é fácil, a gente só tem que prestar atenção aqui, o que está acontecendo. Ele já pintou uma área, só que a área 217, né, o número é bem maior do que a área total. A área total é 27,5, 27,5. A área pintada é 217, alguma coisa aí não tá de acordo, não tem como eu tirar, não tem como eu pintar a área negativa, né? Então, a unidade de medida é que está diferente. Então, transforma a unidade de medida para a mesma unidade, e aí eu vou ver que a diferença, ó, 217 virou 2,17. Então, agora faz mais sentido, né? Ele pintou só um pedacinho. Ele pintou menos de 10% da parede. Tudo bem? 29. Qual a área de um quadrado que tem 60 metros de perímetro? Então, eu quero saber a área de um quadrado em que o perímetro, eu tenho o perímetro do quadrado, que é 60 centímetros. 60 centímetros, não, 60 metros. Qual é a área? Como é que eu vou fazer isso daqui? Vamos lá, quem vai me ajudar aí? Ninguém? O que é o perímetro? Vamos fazer a lista aqui do que a gente tem que fazer, ó. Perímetro é a soma de todos os lados. Isso. Então vamos lá. O último passo que eu tenho que fazer, né, é calcular a área, certo? Para eu calcular a área, o que eu tenho que saber? Eu tenho que calcular o lado. Eu tenho que saber o lado. Se eu não souber o lado desse quadrado, eu não tenho como calcular a área. Certo? E como que eu calculo o lado? Saber o lado. Saber o valor do lado. Como que eu calculo o lado aí? Eu tenho o perímetro. Maria Luísa falou que o perímetro é a soma de todos os lados. Como que eu sei qual que é o lado do quadrado, sabendo o perímetro? Não precisa, Gabriela. Depois eu mando tudo lá no grupo. Eu sei o perímetro. Como que eu calculo o lado, gente? Vamos lá, pessoal. Isso aqui a gente tem que saber assim, ó, na ponta da língua, pelo amor de Deus. O lado do quadrado não é tudo, não são todos iguais? Se o lado do quadrado, se os lados do quadrado são todos iguais, é eu pegar o perímetro e dividir por 4. Então a ordem da minha resolução é isso, ó, dividir o perímetro por 4. Essa é a ordem que eu tenho que fazer. Então, ó,
o lado é igual ao perímetro dividido por 4. Por quê? Porque o perímetro é igual a 4 vezes o lado. Ah, mas não é a soma de todos os lados, professor? É, mas o lado do quadrado é tudo igual. Então é lado vezes lado. Desculpa, lado mais lado mais lado mais lado dá 4 lados. Então o lado é igual ao perímetro dividido por 4. O lado é igual a 15. 60 dividido por 4, 15 metros. Achei o lado. Agora eu quero achar a área. Qual que é a área do quadrado? Lado ao quadrado. Lado vezes lado. Né? Então é 15 ao quadrado. 15 ao quadrado, 225 metros quadrados. Tá? Então, isso aqui a gente tem que saber assim, ó, fácil, fácil, porque é um exercício fácil. Não é um exercício difícil, é um exercício muito fácil. A gente só tem que saber o que é um quadrado. Vocês sabendo o que é um quadrado. Pô, vocês sabem o que é um quadrado. Vocês sabem o que é um perímetro. Sabendo isso, eu sei o que é um lado, como calcular um lado. Né? Basta botar a cabeça para funcionar aí. Número 30. Um sítio tem 8,4 hectômetros de frente por 24 de fundo. Quantos hectares possui esse terreno? Então, vamos desenhar o terreno aqui. Ó. Se ele deu duas medidas só e as duas são diferentes, então é um retângulo. Então, ó, esse sítio ele tem 8,4 hectômetros de frente e 24 decâmetros de fundo. Vou botar do lado de cá. Quantos hectares possui esse terreno? Então, aqui ó, a gente tem uma unidade de medida que a gente já tinha falado sobre ela. Não está entre as unidades padrões, né? A gente usa hectare para medida de área rural. É um sítio, uma chácara, uma fazenda, né? Mas a gente já descobriu ó, que um hectare, que é HA, é igual a 1 hectômetro quadrado, que é igual a 10.000 metros quadrados. Tá? Então, a gente tem que saber o quê? Isso aqui, ó, 1 hectare é igual a 1 hectômetro quadrado, porque a gente começa a trabalhar com as unidades que a gente conhece, hectômetro quadrado. Para eu calcular a área desse sítio, eu tenho que calcular ela em hectômetro quadrado, porque aí vai ser igual ao hectare, certo? Eu já tenho uma medida em hectômetro, a outra não está, então eu vou ter que transformar essa medida aqui em hectômetro. Se a gente lembrar, o hectômetro está logo do lado do decâmetro. Então, ó, 24 decâmetros, se eu dividir ele por 10, vai dar o hectômetro. Vai dar, a vírgula está aqui, é uma casa para a esquerda, 2,4 hectômetro. Então, aquela medida de fundo, né, é 2,4 hectômetro. Né? Se a gente lembrar lá da escala, ó, é quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. Vou parar aqui. Tá? Então, é decâmetro para hectômetro. É uma casa para a esquerda. Então, é dividido por 10. A vírgula anda uma casa para a esquerda. Agora eu tenho hectômetro e também tenho hectômetro. Pronto, agora eu calculo a área com tranquilidade. Ó. A área é igual a 8,4 vezes 2,4. Certo? Aí eu vou saber qual que é o valor da área em hectômetro quadrado. Né? Como eu sei que o hectômetro quadrado é igual ao hectare, então é o mesmo valor. O algarismo que der aí, desculpa, o valor que der aqui, nessa multiplicação, que dá 20,16, em hectômetros quadrados, vai ser a mesma coisa. Então vai dar 20
9,16 hectares. Tá joia? Então, aqui, ó, a dificuldade aqui, ou nem sei se dá para chamar de dificuldade, o parâmetro diferente que a gente teve nesse exercício foi que é uma unidade de medida, a gente já viu ela, mas ela não está dentro daquela escala que a gente trabalha. Tá? É uma unidade para medir área rural aí. Só que 1 hectare, né, tem essa relação que a gente falou. 1 hectare é igual a 1 hectômetro quadrado. Então, aí, hectômetro quadrado eu conheço. Eu calculo nele, depois só jogo o valor em hectare, né, que é o mesmo valor. O exercício mais difícil que a gente fez, a gente vai fazer, né? Que eu fiz com a turma da manhã, é o 32. De toda essa apostila de geometria, o mais difícil é esse 32 aqui, ó. Tá? Esse aqui eu quero que vocês prestem bem atenção, tem uma matéria que a gente não viu ainda, mas dá para a gente tentar aí resolver sem entrar muito profundamente nessa matéria. Uma sala retangular, 31 agora, tá? Uma sala retangular tem 16 por 6. Então, ó, uma sala retangular. Tem 16 metros de comprimento por 6 de largura. Calcule quantas dúzias de mosaicos quadrados, mosaico é o tipo de piso, de 20 centímetros de lado são necessários para ladrilhar essa sala. Então, vamos colocar um mosaico aqui, ó. Vamos forrar essa sala de mosaico. Um mosaico, 2, vai assentando no piso, né? Esse mosaico, ele ampliado, ó, ele tem essa medida aqui, ó. 20 centímetros de lado. Por que ele deu só uma medida? Porque ele é um quadrado, todas as medidas são a mesma. Então, ó, só para a gente indicar aqui, ó, o mosaico ampliado é esse carinha aqui, ó. Eu quero saber quantas dúzias de mosaico eu vou usar, né? Então, aqui, esse exercício a gente já fez um parecido, né? Quando a gente falou de ladrilhos de pisos, né? O último exercício que a gente resolveu semana passada, o 18, era esse exercício. Só que aqui ele está falando de dúzia. Então, eu vou achar a quantidade, depois eu vou ter que dividir por 12, porque ele quer achar a dúzia. Não sei se mosaico vende em dúzia, mas ele quer a dúzia. Então, o que eu tenho que fazer nesse exercício? Eu tenho que achar a área de toda a sala, dividir pela área de cada mosaico, aí eu vou saber quantos mosaicos eu preciso. Aí depois eu divido por 12 para saber quantas dúzias. Então, vamos começar pela área do mosaico. Ó. A área do mosaico é lado ao quadrado. A área do mosaico é igual a 20 ao quadrado, que vai dar 400 centímetros quadrados. A área da sala é igual a 16 vezes 6, né? Base vezes altura. 16 vezes 6 vai dar 96 metros quadrados, tá? Agora eu divido um pelo outro, só que eu estou trabalhando em metro quadrado, em um, e no outro eu estou trabalhando em centímetro quadrado. Não posso fazer isso. Então eu vou transformar centímetro quadrado para metro quadrado. Ou melhor, né? Vou transformar metro quadrado para centímetro quadrado. Porque se eu transformar o centímetro quadrado, vai dar um número com vírgula. Aí a divisão fica mais chata de fazer, né? Então vamos transformar aqui, ó, 96 vezes 10.000, que é a transformação de metro quadrado para centímetro quadrado. São duas casas, cada casa 2 zeros, então dá 4 zeros. Então 96, 1, 2, 3, 4 zeros. Então deu 960 mil centímetros quadrados.
Essa é a área da sala, ó, área S. Vou colocar aqui, área S. Agora eu divido. Eu pego aqui, ó, vou colocar em forma de fração, ó, porque fica melhor da gente entender. Ó. Fica mais fácil, inclusive, de fazer. 960.000 dividido por 400. Ó, eu corto 0 com 0, 0 com 0. Aí vai dar quanto? Ó, 9 dividido por 6 dá 2. Sobra 1, né? Que é 2 vezes 4 é 8. 9 dividido por 4, né? Dá 2. 2 vezes 4, 8. 9 menos 8, 1. Abaixo 6 dá 16. 16 por 4 dá exatamente 4. 4 vezes 4, 16 dá 0. Sobrou esses dois zeros, abaixo ele e coloco lá no quociente. Então, deu, ó, 2.400 mosaicos, né? Mas não é isso que eu quero saber. Eu quero saber as dúzias. Então, eu vou ter que pegar esse valor aqui e dividir ele por 12. 24 por 12 dá 2. Dá exatamente 2. 0, 0, abaixo os dois zeros e coloco eles aqui. Ó. Então, deu resposta. 200 dúzias de mosaico. 200 dúzias de mosaico. Tá bom? 32. Isso aqui eu vou até salvar, apagar esse restante aqui, para a gente ampliar aqui e fazer maior esse exercício. Precisa de bastante espaço. 32. Luma comprou um terreno de 264 hectares de área e resolveu dividi-lo em duas partes, de modo que a primeira, destinada à criação de aves, representasse 3/8 da parte restante. Calcule a área em hectare da parte destinada ao aviário. Então, a Luma comprou um terreno. Normalmente, o terreno é retangular. Ela veio aqui, ó, aí a área desse terreno é igual a 264 HA, hectare. Ela pegou e dividiu esse terreno. Ó. Ela fez uma linha aqui, dividiu o terreno aqui, ó. Vou mais para cá. Certo? Para ela criar aves aqui, nessa parte de cá. Então, essa parte que está em vermelho foi para ela criar a ave. E foi dito, né, no exercício que essa parte em vermelho representa 3/8, mas não é 3/8 de tudo, é 3/8 do restante. Então, vamos chamar essa área aqui, ó, de área R. Tá? De área R. Vou até colocar uma outra cor aqui, ó. Rosa. Área R. E essa parte em vermelho vai ser a área... Vou apagar isso aqui, colocar mais para cima ali. Vai ser a área do aviário, que é igual
a 3/8 da área R. E não da área total, da área R. A área total é igual a 264 HA. A gente não vai precisar fazer nenhuma transformação de medida, tá? Porque aqui ele me deu a área em HA, em hectare, e ele pediu em hectare também. Só que, qual que é a dificuldade desse exercício? É porque ele não me deu a área restante e ele ainda colocou a área do aviário, destinada à criação de aves, em relação à área restante, que eu não sei quanto que vale. Então, eu vou ter que fazer uma relação entre as duas para eu achar essa, para achar a área restante e depois achar a área do aviário. Então, ó, a área restante, desculpa, a área total é igual à área das aves, né, mais a área restante, não é? É esse lado aqui, mais esse lado aqui dá o total. Quanto que vale a área aviária? A gente acabou de ver que vale, vou escrever aqui para ficar mais fácil de enxergar. Vale 3/8 vezes a área restante. Mais a área restante, que eu não sei. Ela fica assim mesmo, tá? Então, ó, tá vendo que aqui eu tenho uma equação? Equação é quando eu tenho um termo à esquerda e um termo à direita, no meio dos dois eu tenho um igual, tá? Isso que é uma equação. Eu tenho uma equação só de letra, né? Apesar de eu ter aqui que a área total ó, vale 264, do lado de cá eu tenho letra. Então eu vou ter que fazer uma relação entre elas para eu achar, para eu isolar essa letra e achar o valor dela. O que que acontece numa equação, pessoal? Quando eu tenho assim, ó, 4 é igual a 4. Isso aqui é uma equação, tá? Para eu manter a igualdade, para o 4 continuar sendo igual a 4, tudo que eu fizer do lado esquerdo, eu também tenho que fazer do lado direito. Como assim, professor? Ó, eu vou multiplicar o 4 por 2 do lado esquerdo. O que que vai acontecer com ele? Ele vai virar um 8. Se eu não fizer nada do lado esquerdo, ó, vai ficar assim. Do lado direito, vai ficar assim, ó. 8 é igual a 4? Não é, né? 8 é diferente de 4. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu também tenho que multiplicar por 2 aqui, ó, porque aí 4 vezes 2 é 8, manteve a igualdade. Entendeu? Então, o princípio de eu trabalhar as equações é esse. Tudo que eu fizer do lado esquerdo, eu tenho que fazer do lado direito também. Então, é isso que eu vou usar aqui, tá? Vamos lá, vamos ver como é que faz. Primeiro, eu tenho uma soma de 3/8 AR mais AR. Tá vendo que o AR aparece do lado esquerdo e o AR aparece do lado direito? Então, a gente chama isso de fator comum. Porque eu tenho um AR aqui e tem aqui. É comum nos dois lados. O que que é comum? Comum é o que tem de igual, né? Por exemplo, quando vocês, o que que vocês têm de comum? A idade. A idade de vocês é comum, né? Vocês estão aí basicamente no mesmo ano e nasceram no mesmo ano também, tá? Vocês às vezes gostam dos mesmos tipos de roupa, das mesmas músicas, talvez, né? Isso é comum quando a gente tem algo igual ao outro. Aqui é a mesma coisa, ó. Então, o AR do lado direito da soma, ele está multiplicado por 1. Não aparece, mas ele está multiplicado por 1. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o AR e colocar ele separado aqui, ó. Aí eu abro um parêntese, e aí eu pego esse termo e divido pelo AR. Aí eu vou cortar a R com a R, vai sobrar só o 3/8. O mais continua.
E aqui, ó, o AR dividido por AR vai dar 1. Todo número dividido por ele dá 1. Pronto. Agora eu tenho aqui, ó, uma soma de fração. Aí eu consigo resolver. Né? Então, vamos resolver. Como é que eu resolvo soma de fração? O que eu não trabalho, o que eu não mexo, eu repito, tá? Aqui é uma multiplicação, né? MMC, eu não tenho nenhum denominador aqui, então é 1. Então, o denominador entre 8 e 1 é 8. Aí eu divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 8 dividido por 8, 1 vezes 3, 3, né? O 3 oitavo continua. 8 dividido por 8, por 1, dá 8. Vezes 1, 8. Pronto, agora eu já tenho o mesmo denominador, eu posso somar os numeradores. A condição para eu poder somar os numeradores é eu ter o mesmo denominador. Em soma de fração, eu nunca somo o denominador, sempre somo o numerador. 3 mais 8, 11. 11 o quê? 11 oitavo, né? O 8 permanece. Pronto, agora eu tenho, ó, a letra sozinha aqui. Aí eu vou ter que descobrir o valor dela. O que que eu faço? Aquele princípio que eu mostrei aqui da equação. Então, ó, para eu sumir com esse 11 oitavo daqui, para deixar o AR sozinho, eu tenho que dividir tudo isso aqui por 11 oitavos, porque eu vou cortar 11 oitavos com 11 oitavos. Então, é isso que eu vou fazer, ó. Vou dividir esse termo de cá, ó. Dividir por 11 oitavos. Mas eu tenho que fazer isso do outro lado também. Então, esse termo aqui, ó, eu também vou dividir por 11 oitavos, porque senão não fica mais igual. Tá? Aí, como eu dividi por 11 oitavos, eu elimino esse 11 oitavos com esse 11 oitavos, porque ele dividido por ele mesmo dá 1. 1 vezes AR dá AR. Então, ó, continua, fica assim, ó. 11 oitavos vezes 264, que é igual a AR. Agora, eu vou achar o valor de AR. Ó, 8 e 264, se eu não me engano, são múltiplos. Né? Basta que eu fatore aqui o 264, eu vou ver que ele é múltiplo. Mas vamos dividir aqui para ver. Ó. 26 dividido por 8 vai dar 3, que dá 24. Sobra 2, sobra 24 de novo. Então, ó, eu posso simplificar aqui, ó, por 8, dividir por 8 aqui, e dividir por 8 aqui em cima, porque é uma multiplicação de fração. Lembra que eu só posso fazer isso em multiplicação de fração, tá? Soma não pode. Aí o que que acontece? O 11 continua, né? O 11 não dá para fazer nada. 8 dividido por 8 dá 1. E 264 dividido por 8 vai dar 33, que é igual a AR. 33 vezes 11, né? Se fosse 10, ó, dá 330. Mais 11 de novo dá 343. É isso? 11 vezes 33. Desculpa, 363, né? Pronto, achei o AR. Mas o que que acontece? Está certo? Não está, né? Por que que não está certo, professor? Porque 363 é maior que 264.
Então, tem alguma coisa aí que a gente fez errado. Não tem como ser essa área aqui ser maior que essa. Então, a gente fez alguma coisa errado aí que deu esse resultado, né? O que a gente fez de errado? Alguém consegue? Opa. Tem que voltar. A gente fez uma coisa errada aqui, ó. Quando a gente dividiu aqui, ó, eu vou dividir fração. Então, eu tenho que... O que eu tenho que fazer? Divisão de fração, eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, ó, fica 264 vezes 8 sobre 11. Eu inverti. É igual a R. Agora sim, tá certo, né? Aí eu multiplico, né? Aqui não dá para... Eu acho que não dá para 264 dividido por 11. Não, dá sim, ó. Dá para simplificar aqui, tá? Ó, eu divido aqui por 11. E aqui por 11 também. Estou simplificando. Duzentos e sessenta e quatro por 11 dá 24. Vezes 8. E 11 por 11 dá 1. AR, ou só multiplica aqui, né? 8 vezes 4, 32, vai 3. 8 vezes 32, né? 8 vezes 2, 16, mais 3, 19. Então, o AR vale 192 hectares, né? Posso colocar para lá e esse para cá, ó. Tanto faz. 192 hectares. Bom, se o AR vale isso, o AA é 3/8 disso. Ou, né, eu posso... O AA é igual ao total, 264, menos 192, certo? O AA é igual a 2, 4 menos 2, 2, né? 26 menos 19, 70. 72 hectares. Então, a resposta é 72 hectares. Veja que não é um exercício difícil, mas ainda vocês não aprenderam isso aqui, tá? A parte de equação aqui, e nem fator comum, como a gente estava falando aqui. Tem outro jeito de resolver? Tem também. Tá? Eu vou tirar um print aqui e vou resolver do outro jeito. Só para a gente ver aqui uma outra forma. Desenhando sem precisar trabalhar a equação. Mas essa é a forma mais exata de fazer, né? Olha só. Se ele falou aqui, ó, que o AA é 3/8 desse aqui, eu venho e divido esse aqui em 8. Vou dividir em 8 aqui. Dividir em 8. Dividir em 8 aqui o AR. Tá? O AA é 3/8, ó, é 3 pedacinhos desse aqui. Tá vendo? 1, 2, 3 é igual ao AA. É isso que ele está falando aqui, ó, 3/8 da parte restante. Então, se eu pegar aqui, ó, e dividir também aqui
em 3, ó, porque eu estou falando em 3, aí os pedaços vão dar todos iguais, certo? E aí o que acontece? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, ó, cada pedacinho, eu vou até colocar uma seta aqui, ó. Vou colocar de outra cor aqui. Vamos rachurar aqui como verde, ó. Tá? Porque a gente vai calcular essa área do verde. A área verde vai dar quanto? A área verde ali, ó, a área verde é igual à área total dividido por 11. Por quê? Porque eu dividi por 11 exatamente em 11 a minha área aqui. Então, é 264 dividido por 11. A gente já viu que 264 dividido por 11 dá 24. Então, cada pedaço aqui tem 24 hectares. Tá? Aqui tem 3, né? Esse aqui é um jeito mais rápido de fazer, ó, mas tem que ter essa percepção. É 3 área verde. Então, a área A é igual a 3 vezes 24. A área A é igual a 72 hectares. Assim é bem mais fácil, né? Mas tem que ter essa percepção aqui, ó. Tá? Dividir aqui em 8, porque 3 partes dela é igual a essa. Aí, como é 3, eu dividi aqui em 3, para ficar tudo igual, o mesmo tamanho. Tá joia? Tudo bem para todo mundo aí? Ó, 33. Eu vou tomar uma água e vocês tentem fazer esses 33 sozinhos aí, tá? Bem fácil. Gente, tem que ligar a câmera, porque vocês sabem que se eu deixar a câmera desligada, leva falta. E o professor que faz as chamadas. E aí, resolveram? Tô vendo a animação aí. Ó, chega a dar tristeza com essa animação. Vamos lá. Essa figura aqui, ela não é conhecida, né? Parece uma casa com garagem aí vista de lado. Então, eu tenho que transformar isso aqui em polígonos conhecidos. Então, eu venho aqui, ó, e divido, ó. Vou dividir aqui, ó. Porque aí vira um triângulo, essa parte de cima. E continua aqui, ó. Pronto, virou um triângulo, um quadrado e um retângulo. Então, ó, eu vou chamar essa primeira parte aqui de área 1. O triângulo, área 1. O quadrado, área 2. Eu acho que é um quadrado, né?
E o retângulo de área 3. Aí eu calculo a área 1, a área 2, a área 3, somo elas, vai dar a área total. Então, ó, vamos fazer aqui, ó. Vamos desenhar aqui o triângulo primeiro, ó. Ó. Eu tenho a base, que é tudo isso, menos isso, né? Porque a base é essa aqui de baixo, ó. É 4,5 menos 1,5. Dá 3. 3 centímetros. E a altura, que é 1 aqui, ó. 1 centímetro. A área 2 é 1 quadrado, ó. Por quê, ó? Aqui a gente já viu que é 3 e aqui é 1 mais 2, ó. 3 também. Então é 3 centímetros aqui. E por último, a área 3, que é um retângulo. 1,5 centímetro por 1. Agora é só calcular. Ó, área do triângulo. Área 1 é base vezes altura dividido por 2. Depois eu coloco o tracejado. Vai ser o quê, ó? 3 vezes 1, 3. Dividido por 2 dá 1,5 centímetro quadrado. Né? Área 2. Área 2 é igual a lado ao quadrado. Área 2 é 3 ao quadrado, que é igual a 9 centímetros quadrados. E a área 3 é igual a base vezes altura. 1,5 vezes 1. A área 3 é igual a 1,5 centímetro quadrado. E a área total é igual a área 1 mais a área 2 mais a área 3. A área total é igual a 1,5 mais 9 mais 1,5. A área total é igual a 12 centímetros quadrados. 1,5 mais 1,5, 3. 3 mais 9, 12. Essa é a área dessa figura aí, ó. Então veja que a gente teve que dividir, né? A área 1, a área 2, a área 3. Vou até apagar aqui essa linha preta, porque senão fica difícil de entender que a gente dividiu aqui. Pronto. Beleza, gente? Bem tranquilo, né? Não tem nada de difícil. É só a gente enxergar, né? Lembra que eu falei para vocês que a geometria ela é muito visual. A gente tem que olhar e falar, o que eu tenho que fazer com essa figura, né? Quando não é um problema, quando traz uma figura.
quando não vem descrito, né? Quer dizer, quando não vem ilustrado, vem descrito, né? Aí quando vem ilustrado, eu tenho que olhar para a figura e interpretar ela. Quando vem escrito, eu tenho que interpretar o texto. Vamos lá, penúltimo. Um vitral é composto por 60 peças triangulares, cada uma com 24 centímetros de base e 15 de altura. Qual é a área total do vitral? Ó, vou mostrar para vocês aqui que é um vitral para vocês entenderem. Ó, o vitral é esse aqui, ó. É uma janela, não chega a ser uma janela porque não abre, né? Mas é tipo uma janela feita toda de vidro diferente, né? No nosso caso aqui, ela é toda feita de triângulos, então é essa daqui, ó. Tá? Mas tem outros tipos também, ó. Normalmente usado em igreja. Olha essa aqui, ó. Isso que é um vitral. Olha essa. Ela é mais usada em igreja católica. Isso, exatamente. Na igreja católica. Que é algo muito antigo isso aqui. Hoje em dia quase não existe isso, tá? É usado mais antigamente. Tá? Isso que é um vitral. Então, para a gente entender aí o que é um vitral e a gente resolver o nosso exercício aqui. Então, um vitral é composto por 60 peças triangulares, né? Então, vamos desenhar aqui esse vitral para a gente entender. Não necessariamente ela tem uma forma de um triângulo, né? Mas ela tem vários triângulos dentro dela. Então, vamos desenhar aqui como se fosse um losango, esse vitral, e ele é dividido aqui, ó, para eu ter vários triângulos. Tá? E assim sucessivamente. Tem cada uma dessas peças aqui a seguinte medida, ó. Vamos ampliar elas aqui, ó. Um triângulo de base 24 e altura 15. Lembrando que a altura é a distância da base até o vértice oposto. Qual a área total do vitral? Né? Então, eu tenho que calcular a área de um vidro, de um triângulo, e multiplicar pela quantidade deles. Né? Muito simples. Então, a área de um triângulo, ó, é igual a 24 vezes 15, né? Base vezes altura, dividido por 2. Que vai dar igual a... Eu posso simplificar o 24 com 2, dá 12, né? E multiplicar 12 vezes 15. 12 vezes 15 dá 180, né? 12 vezes 15 vezes 6, a gente viu que é 90, né? O dobro, 180. 180 centímetros quadrados. Opa, tá errado aqui, né? A área é igual a 24. Não, é isso mesmo, tá certo. Vezes 15. Faltava só o tracinho. É igual a 180 centímetros quadrados. Eu simplifiquei aqui, ó, o 12 por 24. O 2 e o 24, sobrou 1 aqui, sobrou 12 aqui, ó. Dividi os 2 por 2. 12 vezes 15 dá 180. Essa é a área de um vidro. Eu quero saber de todos. Então, a área total é igual
a 60, porque são 60 triângulos, vezes 180. Certo? Aí, ó, tem um zero aqui, um zero ali, eu repito os dois aqui e multiplico só o 6 pelo 18. Ó. 6 vezes 8, 48, vai 4. 6 vezes 1, 6, mais 4, 10. 10.800 centímetros quadrados. Se eu quiser colocar em metros quadrados, eu divido por 10.000. Então, a área total pode ser 10, aí a vírgula está aqui. 1, 2, 3, 4. 1,08 metros quadrados. Mas ele não falou, né? Ele não falou se queria por metro quadrado ou centímetro quadrado. Se deixar em 10.800 centímetros quadrados, tá certo também. Bem simples. Nada de difícil aí esse exercício, não. Eu só tenho que saber, né, o que é um triângulo, como que eu calculo a área dele, e multiplicar a área dele pela quantidade total, né, de triângulos para eu achar a área total desse vitrão. Tudo bem aí com todo mundo? Vamos lá, ó. A gente tem 20 minutos para fazer esse exercício aqui, ó. Quero que vocês façam sozinhos esse aí. Como que a gente vai resolver esse exercício aí? O que é um paralelogramo? Quantos lados tem um paralelogramo? Paralelogramo é um quadrilátero, que tem os lados opostos, paralelos e iguais. Sim, ele tem 4 lados. Ele está dizendo que um paralelogramo tem 40 centímetros de base. Então, a base aqui, ó, 40 centímetros. E a altura mede 2/5 da base. Então, a altura do paralelogramo, a gente já viu isso, ó, é essa distância aqui, ó. É a reta perpendicular que liga as duas bases. Essa é a altura. A altura aqui, quanto que ela vale? H é igual a 2/5 da base. Então, é 2/5 vezes a base. Né? Lembra que eu falei D, dá, do é sempre vezes. É uma relação de proporção, então é uma multiplicação da base. Certo? Eu tenho que calcular H para saber a área.
Então, H é quanto? 2/5 de quanto? De 40. A base vale 40. Ó. Então, a multiplicação de fração. Como eu tenho? Oi. Toda vez que a gente vai fazer um paralelogramo, a gente usa o H para indicar o valor dele? Não. O H significa altura. A altura pode ter num triângulo também. Né? Pode ter num retângulo. O H, eu falei no começo da aula, é height. Height em inglês. Ó. É assim que escreve. Height. Isso aqui, ó, é altura em inglês. Tá? Por isso que a gente usa H. Mas não é só no paralelogramo, não. Entendi. Obrigada. O 40 é múltiplo de 5. Então, eu posso simplificar por 5 aqui e simplificar por 5 aqui. Ó. Vai sobrar 1 e aqui sobra 8. Né? 40 por 5, 8. Então, fica H igual a 2 vezes 8. H é igual a 16 centímetros. O H é 16 centímetros. Eu quero saber a área. Então, a área é igual a base vezes a altura. A base aqui é B, ô Maria Luísa, porque base em inglês também começa com B. É base, né? Então, base é 40 e a altura é 16. H é igual, coloco o zero aqui, 4 vezes 16, 24, vezes 6, né? 4 vezes 6, 24, vai 2, 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. 640 centímetros quadrados é a área desse paralelogramo. Beleza? A gente terminou bem antes aí, pessoal. Eu fico preocupado, sabe? Porque às vezes eu pergunto, vocês não estão ligados aí, não sei se está com preguiça, o que que é. Raciocínio, professor. Não está funcionando. Mas tem que se esforçar mais para que funcione, né? Na hora da prova lá, não quer dizer que seja só para a prova isso aqui, né? Para melhorar na escola. A gente precisa olhar para o exercício e interpretar ele. Né? É o mais importante. É você saber o que tem que fazer. Faz aquela lista lá. Eu tenho que achar a área. Mas para eu achar a área, eu tenho que achar a altura. É esse aqui, ó. Eu tenho que achar a área, mas eu não sei a altura. Por quê? Porque a área é base vezes a altura. A base eu tenho, a altura não. Então eu tenho que achar a altura primeiro para depois eu achar a área. Aí eu interpreto. Não, mas a altura está falando que é 2/5 da base. Então é 2/5 vezes a base. Aí eu faço lá a multiplicação de fração e acho a altura, aí eu vou achar a área. Então essa lista é importante fazer. Tá bom? Então é isso, pessoal. A gente terminou mais cedo aí a aula, mas a apostila acabou, tá? Na semana que vem a gente começa a fazer aí algumas provas, alguns simulados. Vou tentar buscar aqui na área de geometria mesmo, para a gente mandar ver aí e ficar craque nisso aqui. Obrigado, viu? Daqui a pouco começa a aula do outro professor, vai demorar um pouquinho mais, mas começa aí a aula dele. Obrigado, até semana que vem. Tchau, tchau. Fica Tchau, com Deus. professor. Até semana que vem. Até mais. É às 15h35, Gabi. Isso, vai demorar um pouco a aula. Porque a minha aula ia até 15h15, né? Uhum. Tchau, professor. Tchau, tchau.